paz, sejam todos muito bem-vindos ao nosso sexto dia de reflexão, onde a gente continua falando sobre essas características básicas da nossa vida, né? Além dela ser um cargo de confiança em que nos é atribuído, onde a gente passa por diversos testes, ela é uma atribuição temporária, né? Não tem nada de, como a gente diz hoje, né, de cargo de confiança, você ter muita estabilidade, não. A vida, ela não é estável. Tudo na nossa vida é temporário, inclusive a nossa própria vida. Tem uma passagem da Bíblia que inclusive diz assim, que nós temos uma vida temporária em terra estrangeira, porque o nosso lugar realmente é o céu, e que não tem como a gente se sentir tão acomodado e tão bem adaptado ao ambiente que não é o nosso ambiente. Se sentiria um peixe que deve viver na água satisfeito estando na areia? Não, é mais ou menos essa alusão que o autor brinca falando sobre a nossa vida, que muito mais que habituados aos hábitos terrenos, a gente precisa estar consciente da nossa vida eterna e o que é necessário a gente atingir aqui para realmente, né, na outra esfera, a gente conseguir entrar em contato, né, com as promessas de Deus para nós. E com certeza esse é um grande desafio. Olhando para as próprias experiências terrenas, né, não é fácil que diante das nossas atitudes a gente já entenda qual é o nosso futuro próximo, né? Eu ouvi uma vez uma história sobre construtores de catedrais, que uma catedral leva, né, ainda mais aquelas da antiguidade que eram construídas todas em cima de pedra, né, esculpida, enfim, muito mais de um tipo de talento, né, era requisitado para essa construção. Gerações e mais gerações de homens estavam envolvidas na construção dessas catedrais que levavam em torno de 100 anos. O que quer dizer que uma pessoa participante da construção dessa obra jamais seria capaz de enxergar ela pronta, né? E eu acredito que a nossa vida, ela também é muito construída nesse aspecto. Grande parte das coisas que a gente planta hoje, constrói, a gente não consegue ver o resultado. Mas outra passagem, inclusive, que eu anotei aqui, diz assim que o nosso tempo nesse mundo não é toda a história da nossa vida. E que, inclusive, né, lá no céu é onde a gente vai viver a maior parte da nossa vida e é onde acho que cai a ficha de tudo o que envolveu o nosso empenho, né, a nossa determinação aqui em terra. Então, eu acho que outra reflexão bem importante que a gente precisa entender é que com o passar do tempo, as coisas foram ficando muito mais ágeis, mais fáceis. Com certeza, em muitos aspectos, a gente não tem uma vida mais difícil do que os nossos antepassados, né, passaram. A gente é muito mais bem servido, muito mais bem entretido, mais cheio de informação e mesmo assim, talvez isso dê uma sensação, né, de maior adequação, de a gente estar mais adaptado a essa vida terrena, o que não necessariamente é bom, porque isso nos deixa mais afastado, né, dessas causas que são realmente eternas. Na Bíblia também tem uma passagem que diz assim: se atenha em fazer aquilo que não é visível, né? Aquilo que é material é terreno, aquilo que é imaterial e que a gente não consegue ver deveriam ser as coisas que a gente se esforça para alcançar. Então, esse é realmente um convite para que
ao definir um propósito para a nossa vida, né? Na busca pelo propósito da nossa vida, a gente passe a enxergar muito mais essas coisas imateriais do que dos bens materiais que a gente costuma buscar. Eu acho muito interessante quando é dito, né, que nós somos pessoas estrangeiras, né, passando aqui pela vida, porque realmente é só quando você tá num ambiente em que você não sente parte dele que muitas fichas caem, né, sobre a perspectiva que você enxerga a vida. Então, essa experiência realmente nos convida a enxergar a vida de uma forma diferente. Se a gente está muito acomodado, muito acostumado, né, sinal que a gente está na zona de conforto. E Deus fala aqui com a gente que um estrangeiro, né, se ele tá no país e ele começa a agir como as pessoas daquele novo ambiente, ele não tá sendo fiel com a sua origem, né? E isso me fez pensar, inclusive, em cobranças, né, que eu sempre tive, por exemplo, com relação à forma de expressar. Acho que um dos grandes impactos de identidade, assim, né? Eu tô aqui conversando com vocês, vocês têm clareza do meu português e tal, mas se vocês me vissem falar inglês, com certeza a sensação é como se fosse de uma outra pessoa, né? Uma pessoa que se expressa completamente diferente. Naturalmente, né? Quando eu cheguei aqui, e não só quando eu cheguei, até hoje eu ainda me vejo muitas vezes nessa situação, de me sentir encabulada, né? Envergonhada com a situação de como expressar, como dizer isso. Em português eu falaria isso de uma forma totalmente diferente, né? Como simplificar, como ser entendido. E de fato, eu nunca vou falar o inglês como uma pessoa nativa aqui. Com o tempo, né, parte de eu me sentir mais à vontade para expressar o meu inglês é justamente expressar a minha real identidade. Sim, eu sou estrangeira. Sim, o meu sotaque vem carregado com uma raiz de um outro lugar. Então, eu não vou falar da mesma forma que as pessoas aqui falam, né? As pessoas vão conhecer a minha identidade, a minha real identidade, a partir da minha fala. E isso me remete para a reflexão do dia de hoje, né? Onde se nós somos pessoas de Deus, se nós somos filhos de Deus e a gente entende sobre vida terrena e eternidade, até na nossa forma de se expressar, isso vai estar claro para as pessoas ao nosso redor. E é muito importante, porque é através disso que o nosso propósito é revelado. Eu espero que através dessa reflexão vocês também sintam esse convite, né, de revelar a identidade de vocês através da linguagem, da postura, das suas atitudes, dos objetivos que vocês têm quando vocês estão conversando com qualquer pessoa, seja no relacionamento, seja no trabalho. Tudo que a gente está construindo aqui são imensas catedrais também. Fiquem com Deus, recebam o meu forte abraço e até amanhã. Com muito carinho, Simone.